Olá, olá, bem, hoje eu pago bom dia pra caramba, mas agora é aula de GA, yay! O que a gente viu? A gente basicamente revisou um treco que ela rushou pra caramba, que foram as equações paramétricas da reta, e também a equação geral da reta e o uso de equação geral da reta em planos e espaço e tal. Beleza, então como funciona a equação paramétrica? Bem, a equação paramétrica são essas duas aqui. O x e o y, que dão equações de vetores, ou sei lá o que. Tipo aqui, se x é igual a x0 mais t vezes d1, basicamente é onde o ponto x vai estar. E aqui o y é igual a y0 mais t0, é onde o ponto y vai estar. Tipo, se t for igual a 1 e o d for igual a, sei lá, 1, sei lá, mano, chute. Aí vai ser x é igual a x0 mais 1, y é igual a y0 mais 1. E aí, né, assim você consegue achar um ponto específico com assim 4. Aí no eixo, no espaço, quando tem três vetores, três direções, temos o x igual a x0, o y igual a y0, z igual a z0. Ô Jesus, giragotango. A equação geral da reta. Equação geral da reta, basicamente, é a equação geral da reta, meu. Tipo, toda reta vai ter essa equação, que é x vezes 1 menos t vezes a mais t vezes b. Esse 1 menos t é só pra dizer que, tipo, esse t aqui vai estar com 1 de distância. Tipo, se for entre 0 e 1, então tá certo. Basicamente isso. Aí x é igual a 1 menos t vezes a mais t vezes b. E aí se a gente quer que ele passe por um ponto específico, a gente fala que é x é igual a A, que é o ponto específico, mais t vezes a direção, que aí pode ser um vetor, tipo AB, BC, tanto faz. Beleza, agora um exemplo com reta paramétrica. Basicamente, se a gente tem um trem em com a trajetória de x é igual a 4, 5, menos 6, isso aqui é o I, J e K, digamos assim, ou x, y, z, se vocês preferirem, mais t vezes 0, 4 e 10. Esse aqui seria o vetor diretor, aí vezes t, beleza. Aí, então, essa aqui vai a equação deixa eu só ver o que o giragotango tá falando. Tá voltando depois de um giragotango querer só me humilhar, que a minha faculdade é pública e a dele é particular, né? É deprimente. Cadeira. A gente, bem, voltando. A gente também faz um movimento retilíneo, tal que no instante menos 1, a posição é t igual a 4, 11, 9. E no instante t igual a 1, a posição é t igual a 4, 15, 9. Tá, você poderia pensar, nossa, se você vai lá e pegar o treco e fazer com outro treco, falando que é a equação da reta geral que passa entre dois pontos. Mas não, aqui menos 1 é igual a 1 menos 1. Uau, isso aqui seria igual a 0. Então não, seu girigotango. Então como a gente resolveria isso? Bem, primeiro a gente vai fazer as equações paramétricas do trem 1, que basicamente seria x igual a x0 mais t vezes o treco, que é... Cadê? T vezes o vetor diretor, que seria aqui o 0, que é... Aqui ó, o vetor diretor. Y é igual a 5 mais t vezes 4, e z é igual a menos 6 mais t vezes 10. Beleza, aí agora trem 2. Bem, a gente tem x igual a 4, 11, 9, mais t, 0, 4, 0. Isso aqui estaria errado, porque, bem, tá, apesar de ele passar por esses dois pontos, 0, 4 e 0, isso aqui tem um delta t igual a 2, e não delta t igual a 1. Logo, isso aqui estaria errado. Aí, né, basicamente essa ideia. Então, aqui é menos... isso aqui é um vetor, seria o vetor diretor, tá? Já que ele vai de P até Q e tal. Mas tá errado. Então a gente pensa, nossa, se a gente não tem, qual seria a equação da reta, porque esses extremos são diferentes, então a gente poderia encontrar o zero, já que 0 menos 0, 1 menos 0 é igual a 1.
ou sei lá, t menos 1 é igual a zero, e aí uau, zero, né? E o que que é o zero? É o ponto médio entre menos 1 e 1. Uau, incrível. E aí então é só fazer aqui, x0 é igual a 4 mais 4 sobre 2, y0 é igual a 11 mais 15 sobre 2 igual a 13, z0 é igual a 9 mais 9 sobre 2 igual a 9. Isso aqui é... Então, em t igual a zero, ele tem 4, 13 e 9. Uau! Aí a gente faz o 4, 13 e 9, que é o x0, mais t vezes 0, 2 e 0. Porque seria o 4, 15 e 9 menos 4, 13 e 9, que é o vetor de 0 até 1, digamos assim. Aí o x2 do trem 2 é igual a 4 mais 0t, y é igual a 13 mais 2t, e z é igual a 9 mais 0t. Aí, ó, meu PL. Bem, a gente resolve o item B primeiro, que basicamente perguntava se há perigo de colisão. Bem, é só a gente ver se as equações de reta são iguais em um tempo específico. Aí a gente iguala, x é igual a x2, y é igual a y2, z é igual a z2. E aí a gente percebe que os tempos são diferentes em z e em z. Então, são diferentes, então não tem chance de colisão. Aí o item A, ele pergunta se as trajetórias são concorrentes. Então, bem, primeiro a gente poderia fazer que igualar os trecos. Não, isso aqui não, ainda não. A gente poderia transformar em matrizes, tipo, aqui ficaria os 5 mais 4s igual a 13 mais 2t, equivalente a menos 2t mais 4s que é igual a 8, menos 6 mais 10s igual a 9, então 10t mais 10s igual a 15. Aí com isso a gente chega que vai ficar... Não, isso aqui é mais 0s. Não, peraí, que é 0t, 0t. Aí então, com isso a gente vai lá e chega que a gente tá fazendo a matriz, vai ficar menos 2, 4, 0, 10. Aí isso vezes ts é igual a 8, 15. Então aí fazendo a multiplicação de vetores, a gente faz que menos 2... Não, brincadeira. Bem, fazendo determinante, que vai ser menos 2 vezes 10, menos 4 vezes 0, que é igual a menos 20. Menos 20 é diferente de 0, logo, como o determinante é diferente de 0, então eles não são paralelos. Como eles não são paralelos, ou não são LD, sei lá, tanto faz, então ele tem mais de uma solução. Não, mais de zero solução. Então ele vai tocar um no outro em algum momento. E aí, se a gente igualar os trecos, tipo 4 é igual a 4, o y é igual a y2, que é 5 mais 4s igual a 13 mais 2t, e menos 6 mais 10s igual a 9. Aí fazendo que 5 mais 6 é igual a 13 mais 2t, s igual a 3 sobre 2, t igual a menos 1 e s igual a 3 sobre 2. Essa aqui vai ser a resposta. Então, tipo, o treco é concorrente quando s é igual a 3 sobre 2 e t é igual a menos 1. A gente precisou mudar a variável porque se a gente usasse os dois como t, ele ia ver se ele ia procurar um tempo específico em que as duas equações são iguais. Mas, tipo, é possível que ele não tenha colisão, mas ele, tipo, digamos que temos aqui um trilho. Tipo, a gente tem um trilho aqui e outro trilho aqui. Aí, tipo, se a gente tem um carrinho aqui e um outro aqui, tipo, isso aqui é um ônibus, tá? Se o carrinho ele passar aqui em t igual a 1, aí em t igual a 1 ele tá aqui, digamos assim. Aí se em t igual a 2, o carro verde ele chega aqui, e eles não colidiram, não significa que essas retas não seriam concorrentes. Então, por isso a gente precisa mudar a variável, que senão a gente vai ver se eles colidem ou não, basicamente. Se eles vão estar na mesma posição, ao mesmo tempo, em todas as coordenadas iguais. Então, Aí a equação de reta no plano, a gente basicamente vai fazer que... Bem, se a gente tem um ponto x0, e aí a gente quer... Aí ele tá dentro de um plano, se não me engano. Aí a gente quer achar o plano que vai ser que tem x0 que vai ser perpendicular ao n. Ou seja, o n vai fazer 90 graus com esse plano. Tipo, aqui tá o n. Aí aqui tem um outro plano que olhando assim tá... parece que ele é
Parece que ele é só uma linha que vai ser perpendicular ao N. Aí, bem, nesse plano, aí ele pode ter vários pontos x e tal. Então, x0 é igual a x0 e y0, e x, que é um ponto aleatório que é paralelo ao plano, sei lá, seria x igual a x e y. Aí x0 vezes x, que é um vetor, x0 até x, é igual a x menos x0, que é igual a x menos x0 e y menos y0. Aí o produto escalar vai ficar x0 vezes x0x vezes n, vezes o vetor n. Isso aqui vai ter que dar igual a zero, porque a gente já viu que no segundo produto escalar, se a gente tem dois vetores que, quando multiplicados, dão igual a zero, então eles são perpendiculares. Aí, então, x menos x0 e y menos y0 vezes a e b é igual a zero. Ou seja, a vezes x menos x0 mais b vezes y menos y0 é igual a zero. Então, a gente pode falar, de certa forma, que ax mais by é igual a c, que o ax0 mais by0 são constantes. Aí, então, isso aqui vai ser a equação da reta no plano, que é ortogonal ao vetor n, que ele passa por AB, basicamente. Já no espaço, a gente tem um plano, e aí a gente quer que o... Ah, não, aqui eu confundi. Ah, que caca. Basicamente, aqui era tipo, se a gente tem se a gente tem uma reta aqui, eu tenho uma outra reta aqui. A gente queria que o n fosse uma reta que fosse perpendicular a... Peraí, deixa eu desenhar aqui. É bem mais sim, mas essa ideia ainda assim vai servir para o espaço. Mas bem, basicamente aqui a gente tem uma reta aqui que é x0 até x, ou x0 até x aqui, assim, tanto faz. E aí tem uma outra reta n, que ela é perpendicular à reta de x0 até x. Aí com isso a gente chegou nisso aqui, nessa bela equação de reta. Já no espaço, a ideia que eu estava explicando, mas eu cabacei, que seria se a gente tem um plano aqui, e aí a gente tem um n. O n vai ser um treco que vai ser perpendicular ao plano, ou seja, tipo, olhando de um ângulo diferente isso aqui, a gente consegue isso aqui, digamos assim. Tipo, a reta n tá assim, tá sendo feliz, enquanto o plano tá aqui embaixo e eles são perpendiculares. Aí, para fazer isso, a gente vai então fazer aqui o vetor x0 até x vezes o vetor n, tem que dar igual a zero, produto escalar igual a zero. Beleza, e aí, como a gente vai fazer essa maravilha? Bem, a gente vai chegar nessa equação lindíssima aqui, que é o ax mais by mais cz é igual a d. Aí a gente pode fazer, por exemplo, se o vetor n é 0 e 3 e 0, e aí Calma aí, eu passei uma questão aqui? Não, que caca. E a gente tem que o vetor d é igual a 0x menos 3y mais 0z é igual a d. Então d é igual a menos 3y. Eu expliquei depois, eu acho. x0 é igual a 1, 3 e 4. N... não, nossa, cabacei, ó. O vetor n é 0, 3 e 0. Aí, nessa equação aqui, o A seria 0, o B seria 3 e o C seria 0. Então, vai ficar aqui... Mano, calma aí, eu tô confuso. Deixa eu ler aqui minhas anotações. Pera aí, só um segundo. X0 é igual a 1, menos 3 e 4. N é perpendicular a um plano. Qual é esse plano que passa por x0? Certo? Aí o x0... Aí a gente fez aqui, que é o 0 vezes o i, 0 vezes 1, 3 vezes menos 3 e 0 vezes 4. Aí o d, que é a multiplicação de u de x0 vezes x vezes n, vai ser igual a menos 9. Então, o plano tem a equação de menos 3y igual a menos 9, ou se preferir, isso é igual a 3. Mas eu não me lembro direito como que a gente chegou nesse... acho que... Não. Mano, isso tá meio apagado. Eu pedi o caderno pra um amigo, mas ele meio que... Pro Henrique, no caso, mas ele não tem escrito... Yippee! Tá, deixa eu ver aqui se eu acho algum erro, essa desgraça.
O A, B, C, ó, e o AX mais BY mais CZ são coordenadas do vetor perpendicular ao plano. 0, 3y, 3, aqui deveria ser mais, eu acho, 3y, d. Então d é igual a 3y, certo? Supondo que seja isso. X0 é igual a 1 mais 3, aí n é perpendicular a um plano. Qual é esse plano que passa por x0? Aí 0 vezes 1, a vezes x, mais b, 3, deveria ser mais 3 vezes 3, mais 4 vezes 0 é igual a d. Aí d é igual a 9, aí logo o plano tem a equação de 3y é igual a 9, y é igual a 3. Mano, acho que acho que eu escrevi errado, sei lá o que. Deixa eu só arrumar aqui no caderno, que eu acho que... Ou eu posso ter esquecido do menos ali no n igual a 0, menos 3 é 0. É possível também. Sei lá, mano. E pior que não tem como eu conferir porque não tem. Bem, acho que é isso. Vamos lá, continuando. Tá, aí D é 101. Se o D for 101 e N igual a 0 menos 3 e 0, a gente vai ter que é 1 vezes 0, mais 0 vezes menos 3, mais 0 vezes 0, que é igual a 0. Que são equações... Aqui podia ser 3, né, já que o N é igual... eu copiei errado. Vai se ferrar então, essa desgraça. Aqui é menos 3. Agora entendi. Aí fica tudo certinho. Sim. Yes, sir. Aí vai ficar 101. De onde surgiu esse 101? Deixa eu ver se eu acho. 101. 101. Que era 0 menos 3 e 0. Esse aqui é um caso diferente, mas a diferença é que a gente continua usando o mesmo N, mas aí o vetor diretor é diferente. Aí o D vezes N igual a 0. Aí fica 1 vezes 0 mais 0 vezes menos 3 mais 1 vezes 0 que é igual a 0. Então esses dois seriam perpendiculares. Aí a equação do plano que apresenta a direção seria, sendo o D2 igual a 1, 0 e menos 2 e o D1, 0, menos 3 e 0, x é igual a mais, que é o x0, isso aqui, digamos assim, mais u vezes 0 menos 3, 0, mais v vezes 1, 0 e menos 2. Isso aqui seria a equação do plano, né? Esse plano ele passa então por 1, 3 e 4 e ele tem essas duas direções, então sejamos felizes. Aí aqui a gente pode falar que o x é igual a 1, que aqui é o 1 mais 0u mais 1v. 1 mais v, o y é igual a 3 menos 3u mais 0v. Então 3 mais 3u. E aí é 4 mais 0u menos 2v. 4 menos 2v. Então, alegria. Então essas aqui são as equações paramétricas do bagaço. Do plano. E aí aqui o vetor x com combinação linear de d1 e d2 seria x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Aí com isso a gente consegue chegar em um vetor x que é perpendicular a esse plano, se eu não me engano. Posso estar errado também, eu posso estar cabaçando. Sei lá, né? Eu acho que era isso. Deixa eu ver. Cadê? Meu celular tá longe. Deixa eu perguntar pra IA. Basicamente, você faz ali o IJK, taca aqui é o IJK, taca os trecos dos vetores, e aí com isso a gente consegue chegar na equação do vetor que é perpendicular ao plano. Então, alegria. Uau, eu enrolei pra caramba nessa aqui, mas é a vida. Aí eu vou ler livro agora, no caso livro de já, então, porque eu tô bem ruim.